E aí? Boa noite. Tem café? Hã? Tem café? Café? Como é que você vai tomar café assim, criatura? Oh, que delícia! Boa noite a todos. Acho que já posso respirar aqui, né? Por enquanto, nada ainda. Teve mais alguma usina explodindo aí? Acho que não, né? O que o povo não sabe é que a maioria das fotos dessa do guia que aparece a máscara de gás sou eu, né? Eles acham que a gente está comprando foto de algum lugar para usar aí. Dá licença, gente, pelo amor de Deus. Sou eu mesmo. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e aqui nós falamos de sobrevivencialismo e preparação. Às vezes até a gente dá um pouco de risada, né? Essa máscara é sinistraça, né, cara? Nossa, é bem aqueles apocalipse, sei lá, cyberpunk. É, a de dois. É, ela também é legal, mas essa daqui é muito bacana, né, cara? Nossa, eu acho ela muito legal. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Como vocês estão? Parece mesmo, parece uma moscona, assim, né? Deixa eu voltar a ser eu aqui. Um homem tão bonito como eu não posso ficar tanto tempo assim desengonçado. Vamos esperar o pessoal chegar aí, tá? Tem gente mandando eu tirar a máscara, mas eu já tirei, cara. Esse sou eu mesmo, bacanão. Funciona, cara, funciona pra caramba. E aí, como é que vocês estão? Vamos ver de onde vocês são aqui. São José de Pinhal, Balneário Camboriú. Não, Balneário Pinhal. Ó, Uruguai, olha que legal, tem gente de fora aqui. Curitiba, Acre. Mentira, Thaís, o Acre não existe. Quantas vezes você já ouviu essa piadinha? É, existe sim. Cachoeira, Curitiba, Santos. A Regina mandou colocar a máscara de volta. Credo. Espírito Santo, Minas Gerais, Joinville. Bom, tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Não tem jeito. Eu acho um gigantesco privilégio poder vir aqui todos os sábados à noite falar com vocês a respeito de sobrevivencialismo e preparação civil. E nunca antes na história dessa companhia vital nós tivemos tanta necessidade de nos prepararmos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, ok? Mas eu preciso já me desculpar com vocês por dois motivos. O primeiro motivo é que está armando a mãe de todas as tempestades e toda vez que isso acontece, dá bug aqui no Forte, ok? Tem um inseto ali na minha tela. Isso. E hoje também eu preciso avisar vocês que eu não estou muito bem, tá? A Raposa estava até rindo agora há pouco, eu não estou bem, não, tá? Eu estou com uns problemas aqui na cabeça. Certo, Raposa? Certo. Deixa eu experimentar o café, então, e a gente já começa. Você sabe do nosso curso? Pois é, nós temos um baita curso de sobrevivencialismo para você que está chegando aí. Deixa eu falar agora no começo do vídeo, que aí depois eu falo direto, e só lá no final você fala de novo. Que tal? Tá bom. Pois é, o bicho está pegando, o mundo está acabando, e quem está lá no nosso curso já tem 10 módulos de pura informação. Tem 10 já ou vai sair o outro? Tá para sair o 10º, né? Tá para sair o 10º. Já tem 9 módulos, algo, acho que é só você. Algo tipo 700 páginas de informação de um dos mais sólidos cursos de sobrevivencialismo e preparação que você tem notícia de já ter sido feito algum dia na humanidade. Então, meu amigo, se você quer informação de verdade, clica aqui embaixo, ó. Vai lá no Hotmart, é um curso online, você pega ele na mão agora, já. Clicou, ele já vai para o seu e-mail, você já começa a fazer suas preparações aí, você vai adiantar muito a sua vida com isso, ok? Vai desde como você escolher uma área rural para você fazer uma mudança, para mudar a sua vida, até como montar mochilas de emergência, e várias informações que muitas vezes a gente simplesmente não pode colocar aqui no YouTube para você, ok? Então vai lá, é um trocadinho, vale muito a pena, e tem muita gente aí que já tem o curso que pode dizer para você se vale a pena ou não, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Como eu disse para vocês, eu estou mal hoje.
né? A grande maioria de vocês sabem que eu sou um sobrevivencialista e preparador diabético. E é muito provável, Raposa, que minha glicemia hoje esteja alta. Porque eu acho que está alta, e quando a glicemia do diabético está alta, ele fica meio confuso, tá? Então, eu vou precisar de verdade da ajuda de vocês hoje, tá? Tem alguém aí que assiste o guia na televisão? Fabiano Rec, um café potato. Salve, amigo. Saúde. Obrigadão, viu? Essas doações ajudam demais os nossos projetos. Tem alguém aí que assiste na TV e que tem acesso a celular fácil assim? Tem alguém? Só para eu saber, uma ou outra pessoa só para eu ter noção. Aqui que eu vou fazer as perguntinhas e você pode, de repente, só confirmar. O Max tem, o Rodrigo, a Gleice, o Zé da Fé. Bom, tem bastante gente que assiste na TV. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês, porque, sinceramente, cara, a minha cabeça não está boa hoje, ok? E, sinceramente, parece que eu estou misturando alguns fatos na minha cabeça, ok? Isso é coisa da minha cabeça. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta de ouvir falar de preparação e sobrevivência, que acha que é mentira. Então, hoje, eu não vou mais passar data nem fazer consulta. Hoje eu vou deixar para esses meus colegas aqui no chat, quem não está acompanhando o chat. E agora eu sei que dá para você assistir o vídeo, quem está assistindo depois, e acompanhando o chat aqui, lendo o que eles escrevem aqui. Os melhores sobrevivencialistas do Brasil estão aqui nesse chat hoje, ok? São gente que realmente está se preparando, e alguns aí até têm memória boa, tipo a Eloá ali, que está colocando os corações, a Delma. Esse povo tem memória boa, tá? Ou pelo menos se dá o trabalho de pesquisar. Então, hoje eu vou pedir para eles pesquisarem. Eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo para essa semana aqui, de preparação para mim e para minha família. Nota, estou falando para mim e para minha família, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer também, não. Se você quiser, você faz. Mas eu vou fazer para mim e para minha família. E não estou dizendo para ninguém que vocês têm a obrigação de seguir, correto? Quem não quiser se preparar, eu acho até que bom, porque a humanidade tem muita gente sobrando por aí, né? Não? A gente não pode salvar todo mundo. Então, infelizmente, eu não vou nem mais me preocupar com esses caras que ficam fazendo mimimi aqui. Que é o nome do peixe? Peixe, né? O cara. Eu não vou nem me preocupar com os peixes da vida. Então, você que está assistindo, se tiver alguém, só as minhas tilápia é meu único problema. Se tiver alguém aí aborrecendo você, você pode bloquear o cara. Eu não vou bloquear mais ninguém, ok? Tá. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Só para eu poder, antes de eu juntar o que eu quero falar para vocês, eu estou com um problema na minha cabeça de data, ok? E eu vou precisar que alguns de vocês façam uma pesquisa para mim, tá? Você pode colocar, por favor, no Google, as três palavras, vai. Energia, fertilizantes e China. Por favor, você pode escrever isso aí para mim? Eu não preciso que você leia todas as matérias, não. Eu só quero que você me lembre um pouquinho se eu estou falando de outubro e novembro do ano passado. Só pesquisa isso aí para mim, por favor, coloca aqui do lado, tá? Que eu me lembro, minha memória está ruim, ok? A minha memória está bem ruim mesmo, tá? Então, se você puder escrever aí essas três palavras, China, energia e fertilizantes, e clicar no Google lá para ver o que ele busca para você de notícias, ok? Alguém fez isso aí? Setembro, outubro. Continua. Faz aí, posta aí para a gente ver. Setembro e outubro. Setembro, outubro, novembro. Pois é. Então, eu estava aqui pensando, porque hoje eu abri a internet para ver algumas datas e tal, e eu só ouvi falar da crise dos fertilizantes russos, tá? Que a guerra vai afetar o país com a crise dos fertilizantes. Mas eu pensei, falei, mas parece que eu estou tendo um déjà vu. Parece que foi ontem que eu falei exatamente isso, mas envolvendo um outro país, a China. Inclusive, o nosso presidente, capitão Bolsonaro, abriu até uma agência para lidar com o problema da China e dos fertilizantes da China. Eu me lembro, eu sinceramente agora falando, sem brincar, eu não me lembro o nome do cara, tá? Não me lembro o nome do cara, mas é um desses caras bambambam da internet de geopolítica aí. Esse cara é daqui do YouTube, tá?
ele estava explicando, assim, desenhado o que era a crise que está rolando lá na China, que ia afetar o Brasil em termos de fertilizantes, agrotóxicos e insumos. O componente para você fazer o fertilizante está em todo lugar, mas você precisa de alguns recursos que são específicos para a produção do fertilizante, ok? Esses recursos eles estão diretamente ligados à energia. Eu acho até que ao gás, ok? É gás natural. Então, usa-se gás natural, até onde eu me lembro, eu posso estar enganado, para fazer fertilizante. E a China, por conta de da volta da pandemia e de tudo que está acontecendo lá no país, eles tiveram uma demanda muito alta desse gás natural. Alguns vão dizer que a China está se preparando por uma bela de uma guerra. Outros estão economizando tudo, que eu acho que é verdade. Mas, enfim, e por conta dessa grande utilização de energia, eles tiveram que reduzir drasticamente o envio de fertilizantes para vários países, e principalmente para o Brasil, que tem como principal fornecedor China, Rússia e, por último, a Índia. Mauro Cunha, muito obrigado, cara, valeu. Tá? Vem de lá. E como eles reduziram, iam reduzir o fertilizante no Brasil. E nesses 2 meses, setembro, outubro, aí, tá? Deixa eu ver, novembro, até o começo de novembro, se ouvia falar da crise de fertilizantes da China. E então, eu me lembro de abrir a TV num domingo, porque de domingo passa o melhor programa de TV do Brasil, que se chama Globo Rural. Se você quiser saber quase tudo sobre clima e agronegócio, você pega todas as notícias lá. Ah, não é profundo, não é nenhum documentário, mas você tem uma boa ideia do que está acontecendo ali. E teve Globo Rural falando sobre isso, teve ministro falando sobre isso, teve aula do que está acontecendo desse assunto lá na internet, na TV, até me mandaram vários links, e o assunto foi esse, que nós estávamos bem ferrados por conta do fertilizante agrotóxico chinês. Pois bem, não é que essa semana, olha, eu tô com a glicemia alta, então eu posso estar enganado. Não é que essa semana a gente descobriu que, por acaso, os fertilizantes da Rússia vão ser mais escassos para o Brasil? E eu acho que foi na live passada que eu disse para vocês que eu meio que entendi o porquê o Bolsonaro foi para lá, porque, afinal de contas, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Nós somos o celeiro do mundo, mas nós não somos uma hortinha autossuficiente. Nós somos uma horta que depende de vários países para funcionar. E não sei se você sabe, um dos commodities mais valiosos que existe são os grãos. O que alimenta o mundo são os grãos. Ponto final. Não é as vaquinhas, tá? Não é o alface, é grão. Grão forma a base alimentar de praticamente todos os países no mundo, tá? É aquele carboidratão. E se o grão não está fazendo comida para você diretamente, ele está fazendo comida indiretamente, alimentando o gado, alimentando a indústria dos superprocessados e todas além disso daí. Então, nós já sabemos agora, já de cara, que nós vamos ter um dos principais grãos no Brasil afetado, que é o trigo. Nós adoramos um triguinho. Eu, você e a maioria das pessoas que estão lendo aqui, na forma de pão. Então, assim, eu já sei que o preço do pão vai subir. Por quê? Bom, a maioria do grão que a gente compra vem da Argentina. E a Argentina já falou que segura a bronca e vai mandar o grão para fora. Logo, eles vão entregar o grão para quem paga mais. Sim, e provavelmente são chineses, porque os chineses estão acumulando comida. Cada chinês do planeta, são 1,4 bilhão de chineses, tem 1 ano e meio de comida armazenada. Eu vou deixar só a pergunta para você. Isso armazenado nas suas casas por conta de 2 programas governamentais e os silos do governo chinês têm 1 ano e meio de alimentos. Quantos de vocês têm em grãos? Eu não preciso falar de outras coisas. 1 ano e meio de alimentos armazenados na casa de vocês. Escreve aí para mim. Erivelton Machado, R$ 5. Muito obrigado, cara. Brigadão mesmo. Cada doação sua ajuda pra caramba a gente continuar nosso trabalho aqui, tá? Tá. Quem? Não fui eu que inventei isso, não. Imagina.
Saiu em praticamente todas as mídias do mundo. Saíram matérias, saíram especiais. A ONU fez essa denúncia e vários países foram lá e falaram, não, é verdade. Eles estão armazenando comida pra caramba. Christian, cadê o café batata prepper 100% operante? O que foi? Quero ler. Enquanto o pessoal escreve aí, graças ao seu vídeo sobre o porquê virou sobrevivencialista, grato para sempre a você, Prepper RS. Christian Andrade, muito obrigado, valeu, cara, pela doação. Então, assim, vocês colocaram aí quantos de nós temos 1 ano e meio de comida armazenada em casa? Todos os 1,4 bilhão de chineses têm. Ou seja, um único país do mundo, segundo a ONU, tem 60% da comida atual do planeta armazenada nos seus estoques. O resto das comidas estão nos mercados e nos campos e estão rodando pelo mundo aí, ok? Considerando isso, o Brasil foi um dos principais fornecedores de várias dessas matérias-primas e pode ser que o ano que vem a gente não tenha mais essa colheita toda, justamente por conta da demanda de fertilizantes da própria China e agora da Rússia. Pois é. Já deu para você sacar qual vai ser o problema? O problema, meu amigo, não é que não vai ter mais grão. O problema é que vai ter menos grão e ele vai pertencer àqueles que puderem pagar mais. Ponto final. É assim que funciona, tá? Tem gente que vai ter, tem muita gente que não tem. Tem gente que não tem 3 meses de comida armazenada. Tem muita gente que não produz nenhum tomate no quintal ou na varanda do apartamento. Tem gente que não está absolutamente nem aí para o que está acontecendo. Fora, é claro, os alimentos. E vou deixar claro uma coisa aqui para você. Eu tomo 6, 7 cafés por dia, 8 cafés por dia, uma coisa assim, tá? E se eu ficar sem meu café, eu fico muito mal-humorado, ok? Que delícia. Que delícia. Mas eu, pelo menos, me alimento de 3 a 4 vezes por dia, tá? E eu estou computando aí café da manhã, almoço, jantar e um assalto à geladeira. Isso daí dá umas 4 vezes por dia. E eu tenho que todo dia fazer. Todo dia eu tenho que me alimentar, todo dia eu tenho que beber água. Por isso, muitas vezes você está vendo que o aspecto da alimentação para o preparador de sobrevivencialista é tão importante, porque nós usamos isso o dia todo, 3 vezes por dia. Nós temos que alimentar os nossos filhos, nós temos que alimentar idosos, doentes, nós temos que alimentar até os nossos cães. Enfim, o aspecto da alimentação para o cenário de preparador é muito importante porque ele acontece todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia. E até, se você pegar um mais gordinho, tipo Universo Matrix, ele vai comer 7, 8 vezes por dia. A nutricionista me mandou comer a cada 3 horas. Imagina se eu fosse seguir a nutricionista, e olha que eu já estou com o pezinho lá em cima, né? Pois é. É por isso que esse aspecto é tão importante, seguido de outros que são estatisticamente com menos probabilidade de acontecer. Tá. Mas se você acha que a pior coisa que pode acontecer em termos de comida o fertilizante e tudo mais, eu posso te dizer que não, que uma coisa pode ser um pouquinho pior que isso, tá? E vai ter gente agora que vai estrilar, e vai ter gente agora que vai atacar pedra, mas você precisa saber, você precisa entender o que eu vou falar. Não adianta ficar bravo comigo antes de fechar o raciocínio, correto? Então tá. Como eu disse, eu tô com a memória muito ruim hoje. Quando foi, se algum de vocês lembrarem, parece que foi ontem, ok? Para mim parece, que nós tivemos uma ameaça real de greve dos caminhoneiros. Quando foi isso? Conta para mim. Alguém sabe ver aí? Olha aí no Google, a última greve dos caminhoneiros mais recente. Olha aí para mim. Vê se alguém consegue me dar a data. Não foi a de 2018. Eu estou falando de uma ameaça de greve que nós tivemos, acho que foi no ano passado. Não foi? 7 de setembro. Não, foi em 7 de setembro. Foi 7 de setembro. 7 de setembro nós tivemos uma quase greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Foi mobilizada, desmobilizada, começou, teve umas paralisações e voltou.
Tem vídeo aí no canal. Tem vídeo aí no canal do que você pode fazer. E isso tudo aconteceu por conta, entre outras coisas, do descontrole do preço do combustível da Petrobras. E o frete miserável que os caminhoneiros estão recebendo. Os caras precisavam receber mais. Foi resolvida a situação? Não foi, só para você saber. Agora, conta para mim uma coisa. Se até essa data, setembro de 2022, o governo não conseguiu regular a situação dos caminhoneiros, o frete e tudo mais, como é que ele vai fazer isso com uma previsão do barril de petróleo chegar a $185, não foi isso que deu na matéria que nós lemos, uma matéria internacional que nós lemos? $185 é uma taxa possível para o barril chegar, tá? Quando a guerra começou, foi em horas o barril já tinha subido e passado dos $100. Agora eles acham que vai até dobrar esse valor, chegando a $185. Ou seja, o preço dos combustíveis vai até lá em cima, e se o caminhoneiro não parar por conta de uma greve, ele vai parar, porque ele não pode mais abastecer o caminhão. Meu amigo, não tem caminhão etanol, não tem plano B. Os caras precisam do óleo, precisam do diesel. Como é que a gente vai fazer? Você concorda comigo que um cenário de desabastecimento é possível, ou só é na minha cabeça que está meio zoada hoje, Raposa? É possível ou não? O que você acha? Você acha que podemos ter, de fato, um desabastecimento por conta do preço na parte de transporte, logística e tudo mais? Pois é, pouca gente está falando isso, né? Totalmente possível, eu também acho. Eu também acho. E é esse o motivo que me leva a começar a me preparar. É por esse motivo que eu fui lá na loja essa semana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz uma lista para vocês. Eu comprei sementes. Não está aqui, né, Raposo? Está lá em cima, né? Tá. Eu comprei um monte de semente. Um monte de semente. Tá? E olha, eu vou contar um número para vocês. Eu gastei quase R$50 de semente. E R$50 de semente dessas de pacotinho de loja é semente para cacete. Eu comprei um monte de coisa lá. Comprei alface, todas essas que eu não tenho crioulo aqui, eu fui buscar lá para repor o meu estoque. Comprei até uns tomates extra daqueles grandão assim, tá? E algumas frutas dessas rasteiras, tipo melão, melancia, que mais que teve lá? Umas abóbora, não foi? Melão, melancia, abóbora. Que mais teve? Maracujá. Mais um maracujá. Mamão. Mamão pra caramba. Enfim, eu fui lá comprei várias frutas e algumas folhas que a gente não tinha mais no nosso estoque aqui. Não consegui achar crioula, ok? Então foi essa preparação que eu fiz essa semana. Gastei 50 pau nisso. Eu comprei 2 rolos completos, 2 fardos de arame farpado. 2 fardos. Tá? Eu não tenho condições de fazer todos os muros e cercas do forte e da minha casa como eu gostaria. Então, eu vou distribuir uma parte desse arame farpado. Tem um vídeo aqui no canal chamado cortina de ferro, que é um tipo de armação que você faz usando arame farpado e concertina, onde, se ela for rompida, a cerca desaba e geralmente prensa o coitado que tentar atravessar o muro, ok? Eu vou fazer essa cortina de ferro em todas as partes que eu posso fazer aqui do forte para formar um perímetro cada vez mais forte. Ou seja, a base de sobrevivência vai ter agora um nível mais alto de segurança. Esse tipo de preparação é usado em várias partes do mundo, até em presídio. Então, se funciona lá no presídio, vai funcionar aqui na Casa do Batata também. Tem que funcionar porque é o que tem. Também comprei essa semana eletrodos e eu fiz a festa na sucata. Eu fiz a festa no ferro velho. Eu comprei várias barras de ferro, redonda, chata, quadrada, ferro de construção velho, ferro grosso, ferro fino e até algumas sucatas que eu acho que são de aço temperado, aço que dá para fazer peças de cutelaria, por exemplo, pontas de flecha e tudo mais. Fiz a farra lá. E minha última preparação, ou melhor, não, tem mais uma. Foram 40 litros de etanol que eu consegui comprar essa semana com todas as últimas moedas que eu tive. Tá? Minhas moedas acabaram nos 40 litros de etanol que eu comprei para reservar. O etanol, para quem não sabe, é um combustível que dura muito mais de um ano. Enquanto a gasolina ela tem um prazo de validade de só 3 meses, você pode comprar etanol e guardar na sua casa, que ele não vai perder a potência, desde que
você compre no tambor correto e tudo mais. Eu espero juntar pelo menos um tanque ou dois de combustível para o meu carro, e mesmo que tenha uma demanda muito alta ou o preço extrapole demais, se eu precisar sair para uma emergência ou qualquer coisa do tipo, eu tenho ali 2 tanques completos de gasolina, de etanol lá no meu carro. Dom Johnny, muito obrigado pelos R$ 20, valeu, tá? Então, a minha meta é juntar pelo menos 2 tanques do meu carro de combustível ali. Como é flex, eu vou comprar etanol, que você não precisa se preocupar com ele mais, ok? E minha última compra não foi grande como eu gostaria de muito mais, mas teve uma promoção no mercado local, onde eu consegui comprar 2 pernil de porco, tá? E um de 3,8 kg e um de 4,200, por R$ 9,50 o quilo, tá? Foi isso mesmo. Rede Savenhago, no interior, se você morar no Savenhago no interior, toda quinta-feira o porco está barato. Eu consegui comprar 2 pernil para poder armazenar, salgar, armazenar e fazer, deixar ele ali separado para o caso de não conseguir ter grana no final do mês para comprar carne, ok? Então, vou fazer 2 pernil de preparação, etanol, arame farpado, eletrodos e material, e sementes extra. E eu tenho uma ideia aqui, que não sei se vai dar certo. Raposa me falou que talvez só na quinta, né, Raposa? Uhum. Acho que só quinta-feira, que é dia de pagamento, eu vou comprar 2 cestas básicas para armazenar, posso até mostrar isso para vocês no futuro, e vou comprar mais uma daquelas caixas aramadas para armazenar água, tá? Elas são ótimas, são lacradas, são fechadas e são off-grid. Então, eu consigo comprar essas caixas aqui por um valor muito abaixo, tipo R$ 150, R$ 200, e é uma caixa de 1.000 litros, tá? Raquel Silva, muito obrigado, valeu? Obrigadão mesmo pela sua doação. Essa vai ser o meu preparo da semana e tudo que eu posso fazer aqui na minha casa essa semana. Já disse na semana passada para vocês que eu vou sair recolhendo tudo que eu posso. Já peguei lenha pra caramba. Parte juntada lá no app, parte a gente já transportou para dentro do terreno. E eu também já plantei o mais do que eu devia de milho. Tem milho pra caramba plantado e eu estou no meu limite da água de coleta da chuva. Se eu plantar mais um pé de milho aqui, já vai começar a faltar água para alguma planta. Então, eu estou no meu limite de cultivo hoje. Bati o limite de cultivo aqui no Forte. Ok? Essas são as preparações que eu estou fazendo. Tá? Você que está aí assistindo, se quiser colocar o que você acha ser uma boa preparação para as pessoas, pode colocar aí. Eu estou muito ansioso pelas cestas básicas. Geralmente, esse é um produto que eles seguram muito o preço e que vale muito a pena comprar. A cesta básica sozinha, essas de pacote de mercado, não aquela caixinha bonitinha, que caríssima. Essas que é aquele pacotão, igual a gente fez no vídeo, ela vem com sabão, ela vem com papel higiênico, ela vem com material de limpeza, geralmente 2 ou 3 pacotes de arroz, feijão, e embora não pareça, embora a gente não tenha muita escolha, o melhor é sempre ir lá no mercado e escolher. Eu já fiz um vídeo para vocês aí recente mesmo, tá? Onde nós entramos dentro do mercado e fomos lá de corredor em corredor, gôndola a gôndola, mostrando para vocês como escolher isso daí. Quando você compra uma cesta básica, não dá muito para escolher, mas dá para dar uma olhadinha ali por fora nas cestas básicas e ver se está valendo a pena, ok? Eu vou fazer o armazenamento de 2 cestas básicas, que é o que eu vou conseguir fazer de grosso de preparação esse mês, ok? Essa vai ser minha preparação desse mês, fora essas que eu já mostrei para vocês aqui no canal, e fora uma outra de um vídeo que está quase pronto, que vocês vão ver muito em breve do protocolo 550. Minha meta era buscar 1 ano e meio de alimentos armazenados em casa, igual aqueles chineses lá. Igual o chinês. Se o chinês está fazendo, tem um motivo, eu vou fazer também. Pronto, eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu tenho um raciocínio muito simples. Está tendo uma treta entre Rússia e Ucrânia. Ok. Eu vejo um monte de gente discutindo quem está certo e quem está errado. Ok? E eu não quero saber quem está certo e quem está errado. O que me importa são os efeitos colaterais desse evento e como ele vai me afetar. Como vai afetar a minha família, como vai afetar a região onde eu moro. E aí, sucessivamente, essa é a minha linha de preocupação. Eu não preciso dizer se o Putin está putinho ou se o não sei quem está certinho, não quero saber. Como que é? Se o Putin está putinho, certo? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sobre um país invadir o outro, eu estou com a memória ruim também. Eu estou com a memória ruim. E eu não sei se todos vocês viram isso exatamente.
tá? Vou pedir mais uma ajuda para você de novo. Há um tempo atrás mesmo, uns dias, semanas, eu vi uma cena de um avião de um certo país decolando de um outro país, e esse avião decolava assim, e as pessoas queriam ir junto no avião, e elas se grudavam nas rodas do avião e começaram a cair assim. E todo mundo falou que foi um desastre do caramba a retirada daquele país do outro país lá. Alguém pode me dizer aí que país que foi isso? Vocês se lembram ou não? Deve estar aí, alguns de vocês devem saber dessa cena. Afeganistão, acho que é Afeganistão. Isso, Afeganistão. Saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Perfeito, cara, vocês são bons demais. É que minha memória não está boa. Alguém pode me dizer a data? Quando foi isso? Mais ou menos, assim, não precisa fazer certo, não. Quando foi que isso aconteceu? O pessoal está falando que foi agosto, Afeganistão, Iraque, agosto. Tem um monte de gente falando data aqui, novembro, agosto de 2021. Não foi, foi agora, foi há pouco tempo, não foi 2021, não. Ou foi? Foi 2021, finalzinho de 2021. Pois é, cara. Os caras tinham um país estrangeiro invadindo outro país e ninguém estava surtado, né? E até quando eles saíram fora, lá correndo, tropeçando em tudo lá, estava tudo certo. Ou seja, a Rússia invade um país, é vilã do planeta. Os Estados Unidos invadem o país, fica 10 anos lá tirando todo o petróleo que os caras têm e está tudo certo. É um negócio que, para mim, nota, eu não estou julgando ninguém, não. Eu acho que todo mundo devia estar nas suas próprias casas sem invadir os outros. Mas, entendeu? Como o negócio, o mundo é um lugar aleatório pra cacete, que até ontem os caras estavam dentro de outro país, e agora eles estão querendo colocar a míssil nuclear do lado do país do outro, e, cara, para acabar com a treta da Rússia, bastava um desses países falar, tá bom, eu sou da OTAN, e eu não vou permitir que a Ucrânia entre na OTAN, tá bom? Aí o russo ia embora, e acabou. Mas não, nós queremos colocar armas do lado da casa do cara, e eu sou defensivo, eu sou uma potência defensiva, mas a Itália e vários outros países já estão juntando um monte de metralhador e mandando para os caras. É, Aí o que o Putin faz? Eu vou metralhar todo mundo que ajudar na guerra contra meu povo. Cara, e para onde vai isso? Para onde escala isso? Para onde escala? Aí tem um ataque a uma central energética, a uma central nuclear. E quando teve o ataque à central nuclear, todo mundo pensou: fudeu, fudeu. Eu sentei no sofá à noite, quando eu recebi isso, e fiquei olhando para a tela da TV e falando: tá, deu merda, deu merda. E eu via lá os tiroteios e as luzes, falei: pronto, vai furar aquilo lá e eles vão realmente tomar o país. E eles vão tomar o país, só para você saber. O que aconteceu foi o seguinte: toda vez que você ataca um país inimigo, a primeira coisa que você tem que fazer é detonar a infraestrutura dele. Você não pode deixar o cara com energia elétrica, com ar-condicionado, com aquecedor, com rádio, TV, não. Você tem que regaçar com tudo. Então, era óbvio que os russos iam entrar nas usinas nucleares. Óbvio que eles iam ter um plano lá e tomar as usinas nucleares. Tem 7 ou 6 lá no país deles. Então, já se prepara. Se você se assustou também com o combate na usina nuclear, você pode se preparar que vai ter mais 5 ou 6. Enquanto não tiver uma rendição, enquanto isso não acabar, os russos vão continuar entrando lá. Vocês estão entendendo? Ainda mais agora que os caras estão mandando arma para lá, tanque, e até voluntários lá para matar russo. Então, eles vão até o final nessa parada. Ok? Porque eu vou ler um desse aqui. Eu não sei o que está escrito, mas eu vou tentar ler. Vini da GS. Batata barata. Que chato. Sinceramente, eu te achava um tanto quanto precipitado por falar dessas coisas, mas vejo que você tem razão. Manda um alô para minha esposa Claudiana, que assiste essa live comigo. Você tem razão. Eu não sei se eu tenho razão, cara. Eu só estou considerando, apesar que hoje eu não estou bem de memória. Né? Esqueci a data do Afeganistão, esqueci o lance da China. Eu esqueci muita coisa hoje, Raposo, eu não estou bem. A Letícia e a Rosa mandaram um superchat até para você tomar um cafezinho para ver se sua memória volta. Letícia, o Bruno Morcelli, cafezinho para Batata e Dona Raposa. A Letícia mandou um café. Letícia Rose Rei.
Olá, a Letícia de menor. É. Para ver se você Ela veio melhora até a aqui sua para me memória. processar, essa menina. Tô brincando, viu? Abraço para vocês. Já tô com saudade, viu, Rosa? Então, olha só. Embora eu não esteja muito bem das datas, eu estou vendo uma série de fatores se acumulando. Se a treta continuar lá, quem vai se ferrar somos nós aqui. É, porque eu também estou com um outro problema aqui, Raposa. Eu, não, eu tenho lapsos de memória. Eu viajo no tempo quando eu estou com esse problema aqui. Eu acho que foi em 2018, depois da crise dos caminhoneiros, que eu falei alguma coisa sobre a gente ter uma pandemia global, não falei? Que já existia a questão da doença X, uma pandemia global que podia acontecer ou não. Lembra? Você lembra o que a gente ouvia aqui? Que a gente era maluco, que uma coisa dessa nem ia acontecer nunca no planeta, que era impossível, que era coisa de filme, que nós éramos medrosos, paranoicos, não era? Que a gente tinha medo de tudo. Alarmista. Um aqui que falou que é um idiota falando para um monte de idiotinhas. E, tipo isso também. Então, assim, foi o que a gente ouviu em 2018. Alguém pode fazer uma pesquisa, eu estou ruim da cabeça. Parece que houve no planeta, eu não sei se em que ano foi, um negócio chamado Covid-19, SARS-CoV-19. Né? Uma coisa assim. Eu não lembro direito. Você sabe que ano que aconteceu? Hã? E alguém pode me dizer se foi uma pandemia mesmo ou se foi um sonho meu aqui? 2020, 2019, 2019. Pois é, né? Então quer dizer que aquela coisa impossível de acontecer aconteceu? Será mesmo? Ou eu tô ficando doido? Foi só eu que perdi um ano inteiro, tipo 2020 não passou na cabeça de ninguém. Pois é, nós tivemos sim. Peraí, deixa eu fechar esse negócio que abriu aqui. Nós tivemos sim uma pandemia global, aquelas que a gente nunca achava que ia acontecer. E nós tivemos, logo que a pandemia começou, esse tonto aqui veio aqui e falou assim: sabe o que você tem que fazer hoje? Você tem que ir lá e se preparar para uma quarentena. Pode ser que uma quarentena seja imposta, então você tem que se preparar para ela. E aí eu tomava paulada, 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 que eu era a favor da quarentena. Eu falava, não, não sou. É uma das regras quase que globais para você controlar uma pandemia. Pode ser que alguém coloque uma quarentena, uma restrição, e você tenha que ficar fechado em casa por um período X de tempo. Pode ser que você não trabalhe nesse período X. E eu sempre falei isso. E, cara, veio quarentena. E muita gente ficou dentro de casa, e muita gente perdeu o emprego, e muita gente não tinha sequer suprimento em casa para uma semana. Nada, nada. Adriano Maziero, bora moer, sobrevivencialistas. Beijo, família querida. Beijo para você, querido. Obrigadão, viu? Ninguém tinha nada. Alguns se prepararam, outros não. E todo mundo achou que ia ficar em casa 15 dias e que depois ia voltar para o normal. Até as regras trabalhistas mudaram. Hoje, nós temos gente até hoje trabalhando em home office, porque os caras não querem nem mais que ele volte para a empresa. Então, muita coisa mudou. Falar que a pandemia mudou o mundo é piada, porque mudou. Você pode já ter se acostumado com o novo mundo, mas que mudou, mudou para caramba. Só não mudou o conceito de preparação. As pessoas continuam achando que o impossível não pode acontecer. E 2020 provou para você que o impossível pode acontecer. O impossível é pandemias e coisas meio cringe dos anos 80, quando você assistiu aquela série ou aquele filme Pandemia, por exemplo, que os caras tinham que ir lá e isolar metade do mundo, ou ficava assistindo The Walking Dead, que um vírus transformou todo mundo em zumbi, tirava sarro e entrava aqui e falava, daqui a pouco entra zumbi. A gente nunca brincou com zumbi aqui. Nunca. A gente sempre falou, não, pode acontecer sim. E se a gente for assistir os filmes de espionagem da Guerra Fria e de repente você percebe que os arsenais nucleares russos estão em sobreaviso. Ou seja, tem o botão e tem a tampinha do botão. O Putin abriu a tampinha do botão e está com o dedo assim em cima dele. Ó. Em a qualquer momento, alguém pode decidir se vaporizar. Acho que eu vou vaporizar aquele país lá. E vaporiza o cara. E manda uma bomba, sei lá, na Polônia, agora que está juntando um monte de arma para eles entrarem
dentro da Ucrânia, de outros países, e se de repente resolve explodir aquilo lá, e a OTAN tem, de fato, dessa vez, ter que entrar numa peleja daquela. E se, olha que loucura, e se o que todo mundo fala, bem antes de Moscou atacar, se tornar realidade? Você está achando que a Rússia é a pior guerra que a gente pode ter no planeta? Não é não, não é não. Eu frequento muita comunidade de geopolítica, assisto canais de história militar e tudo mais. Bem antes da Rússia, Ucrânia surgir nas notícias, eles curaram até o Covid, né? Porque agora é só guerra. O Putin curou o Covid, Raposo. Né? Não se fala mais de Covid, só fala de Rússia agora. Pois é. Antes do Putin entrar nas notícias como um grande vilãozão, a gente tinha um outro vilãozão, que eu já citei aqui, a China. Pois é, ninguém falava da guerra Rússia-Ucrânia, falava-se da preparação da China para invadir Taiwan e como a invasão de Taiwan repercutiria essa sim, numa grande guerra global, porque tem não sei quantas bases americanas lá dentro, os americanos falaram, eu vou proteger Taiwan. E se a China lançar uma bombinha lá, vai dar um pau infernal no mundo inteiro. Isso de potências nuclear, míssil para todo lado, é coisa nesse calibre mesmo, de frotas de porta-aviões e tudo mais. E a China vai explodir Taiwan. Vai a qualquer momento, porque o que está acontecendo lá na China, a grosso modo, é que toda aquela série de arquipélagos ali são aliados dos Estados Unidos e estão literalmente bloqueando todo o sul da China. Então, o que os caras estão fazendo? Estão preparando uma guerra há muito tempo, abrindo ilha artificial, fazendo míssil passar por não sei aonde, fazendo não sei o que lá, armando pequenas ditaduras regionais como a Coreia do Norte, por exemplo, e eles estão se preparando. Uma hora, eles vão ter que quebrar essa barreira que eles estão fazendo, e a barreira é Taiwan, que é deles, tecnicamente, mas que os outros países estão se metendo lá dentro. A hora que essa guerra começar, aí nós teremos Rússia detonando a Europa e nós teremos os Estados Unidos, a polícia do mundo, lutando em 500 frentes com as duas maiores potências globais, depois deles. Apesar que já dizem que os Estados Unidos é a segunda agora, que a China já ganhou. Vocês têm noção do tamanho da nhaca que a gente vai enfrentar? Ah, para o chinês está de boa, eles têm 1 ano e meio de comida, eles podem fazer 1 ano e meio de guerra. Você tem 1 ano e meio de comida? Pergunto novamente. Você acha impossível? Pois é, muita gente achava que a pandemia também era. Muita gente também achava que o celeiro do mundo nunca ia deixar de produzir, até descobrir que o celeiro do mundo depende de fertilizante de fora. Sabe o que é aí na tua casa, aí na tua casinha? Se você já ouviu metade do que a gente fala aqui, se você já se conscientizou um pouquinho, resolveu plantar uns tomates, para você é fácil fazer fertilizante, né? Você, fazer para você um zumo de minhoca, umas compostagem, pegar uns adubo bom mesmo, várias receitas de adubo bom no Brasil. O Brasil é uma terra maravilhosa, chão de floresta, dá para você adubar bem uma terra e produzir pra cacete pro resto da sua vida sem nunca precisar comprar numa loja um fertilizante, sabe? Mas para aqueles caras que plantam aquele mar de soja, por exemplo, ou plantações imensas de milho, ou seja lá qual outra que vai alimentar para valer, fertilizante é necessário. Porque a terra ela é rodada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes seguidas. Rosana Aparecida, muito obrigado, viu? Olha que legal. Eu tenho um gordinho aqui que eu não respondi. Ah, do Adriano, respondi sim. Então é isso. É isso. Você está achando que é impossível, né? A maior potência agrícola do planeta ficar sem produzir porque não tem insumo? Pois é, a gente já quase ficou sem energia, a gente já quase teve a nossa saúde quebrada em 2 anos, e tem mais, tem mais. Este ano nós vamos ter aqui eleições. Isso, é um ano eleitoral. Um ano onde nós beiraremos, daqui a alguns meses, uma guerra civil de facções. Na verdade, a gente já está tendo. Já tem gente se matando por causa de político de estimação aqui no Brasil. Já tem gente defendendo esse ou aquele político. Já tem gente fazendo isso ou aquilo por conta da sua facção política, da sua cor, da sua bandeira. Eu posso falar de quem eu quiser, eu sou monarquista. Eu só defendo a monarquia. Nem de república eu gosto, meu amigo, eu gosto do rei. Mas eu sou voto vencido, então para mim tanto faz. Pensa só nisso. Vai ter gente se matando por causa de política. E o político, ele não vai fazer o que ele tem que fazer. Porque
fazer o que se tem que fazer desagrada muita gente. Ninguém quer desagradar alguém no ano eleitoral. Tenso, não é? Tenso, não é? Então, nossos parasitas inúteis, nesse ano, são ainda mais inúteis. Eles não vão fazer nada que vai ser realmente refletir para a melhoria do povo como um todo. Eles não, a partir de agora, não é? eles não vão ter ações drásticas que você espera, então acabou por aí. É isso. Ano eleitoral não só aqui, como em vários países da Europa, só para você saber, ok? A Europa é um grande barril de pólvora, Raposa. Um grande barril de pólvora. E esses caras só não se matam por conta da União Europeia e de alguma outra coisa. Senão, você pode ter certeza que eles já tinham se matado há muito tempo. Falava império. O estoque de fertilizantes brasileiros vai até 2024. Não, não vai. Tá? Não vai. E mais uma coisa, já teve aumento nos preços dos fertilizantes. Assiste o Globo Rural amanhã, ok? Tem alguns fertilizantes que vão até 2024, tá? Não são todos os fertilizantes. Pois é, cara. Pois é. Eu acho que o mundo é um lugar extremamente injusto. Eu falei. Eu ia falar de um tema. Eu posso falar de um tema delicado? Só fazer um comentário aqui? Não sei, você vai falar? Olha, eu tentei ser uma pessoa boa, tá? Hoje eu não quero isso, mas eu tentei ser uma pessoa boa algumas lives atrás. E eu sugeri só que algumas ucranianas e algumas russas poderiam vir para cá, para o Brasil, não é? Mas eu retirei isso daí. O resultado foi uma semana de surra que eu tomei. Aí vai lá o Mamãe Falei e fala uma asneira daquela. Sabe quantas vezes ele apanhou por causa daquilo? Nenhuma. Uns homens têm mais sorte que outros. E olha que o que ele falou foi muito pior do que eu falei, porque eu só queria ajudar pobres russinhas. Você só queria fazer uma boa ação. Uma boa ação. Uhum. Pobres russas e pobres ucranianas que estavam refugiadas. Hoje a gente tem um espação aqui para montar uma mega barraca, daria, né? Uhum. Se fosse o caso, agora não dá mais, viu? Se você for ucraniano e estiver vendo esse vídeo, cancela tudo. Tá, aquele contato do time de handebol feminino da Ucrânia que nós recebemos está cancelado já. Não vai vir mais ninguém para cá. Pode ter certeza. Nem de Ucrânia eu gosto. Mas uma mãe falei. Pois é. Foi eleito aí. Não, eu só estou dizendo para você que ele não apanhou. E eu apanhei, só para você saber. Tá apanhando de ninguém, não, cara. Olha a cara dele. Eu comecei a live aqui com a cara toda inchada, só porque eu fiz uma besteirinha qualquer. Também não gosto daquele cara, não. Pois é. Pois é. É ridículo pensar nisso como uma guerra. Eu concordo com você. Eu concordo com você. A gente fala porque não tem outro jeito de fazer. A gente fala, mas a humanidade está perdida, não sei o que, não sei o que lá. É triste, cara, é tenso. Mais um motivo que você tem para se preparar. Mais um motivo que você tem para se preparar. É isso, né? Nesse exato momento, tem criança morrendo lá, tem bomba caindo em cidade, tem gente tendo que ir embora. Tá lá, não importa o que essas pessoas tenham feito. Uma onda de destruição com bomba termobárica caindo lá, com usina nuclear sendo atacada, é um lugar, é uma zona de guerra, é isso que acontece, tá? E isso afeta o mundo inteiro, não tem jeito. Se você quiser fazer uma conta aí, eu não sei se foi 80 e pouco, 90, teve um lugar chamado Chernobyl, tá? Vocês que ficaram sempre procurando saber como uma precipitação nuclear afetaria o Brasil, leia sobre Chernobyl. O Brasil recebeu muita comida da Europa, muita comida, muita importação que nós fizemos da Europa, tudo veio contaminado para o Brasil e tudo chegou até a mão do consumidor final. Foi depois de muito tempo que o Brasil parou de receber produtos contaminados de lá, porque alguém falou, não, chega, mas nós recebemos muito, eles desovaram, a Europa desovou toneladas de comida e outras coisas contaminadas aqui para o Brasil de radiação, tá? É simples, foi isso que aconteceu. Se você queria saber como é, ou como nós passamos por Chernobyl, foi assim. Pô, pode pesquisar aí, se alguém quiser, coloca a data aí, quem tiver com o celular pesquisando aí. Por que que... Tá,
não sou eu que tenho que discutir as estratégias do governo, ok? Não sou eu, tá? Eu não posso fazer isso para você. Sim, o Brasil vendeu fábricas de fertilizantes, o Brasil acabou com o estoque regulador, o Brasil não é um país preparado, o Brasil não é preparado de forma nenhuma. O Brasil é um dos poucos países do mundo que nós temos anti-preppers. Nós temos anti-prepper. Você não acredita? Olha aí no chat. A gente entra num canal de preparação e sobrevivencialismo, onde eu estou explicando para você que você tem que preparar a sua casa, porque está por vir agora, e vai começar rápido, ok? E tem gente aqui dizendo que não, tirando onda e falando que não é para fazer. É capaz do governo também falar que não é para fazer. Ou você não se lembra, quando a pandemia começou, que o governo falava que não era para comprar máscara? Hein? A gente já no começo da pandemia falou, vai lá e compra umas mascarazinhas e tal. Não, não compre máscara. A máscara é só para o pessoal da saúde. Aí o pessoal da saúde tinha que usar máscara para não pegar Covid, e você não precisava usar máscara. Teve várias campanhas em jornal nacional, assim, campanha de presidente falando, de um monte de gente falando, Drauzio Varela falando que não era para usar máscara. Pois é, e a gente aqui falando, não, você tem sim que usar máscara. Tem um contaminante no ar, você tem que usar máscara, luva, álcool gel. Não, não precisa, é só você passar um alquinho na mão que tá bom. Sabe quantos negros pegaram Covid por conta dessa orientação errada do governo? No final das contas, eles queriam só poder fazer um estoque para os profissionais de saúde. Eles queriam simplesmente ter falado, se você puder usar, use, se não, deixe para os profissionais de saúde. Mas eles falaram que você não precisava, e você está até hoje usando. E foi comprovado em 800 bilhões de estudos que a máscara salvou muita gente de ser contaminado por cepas mais mortais do vírus. Mas a TV falou que não no começo da crise. Da mesma forma que eles falaram, não armazene comida. Nossa, olha aí, não armazene, deixe para o pobre. Foi exatamente isso que eles colocaram lá. Não armazene, não compre mais arroz, deixe para o pobre. Como se o pobre pudesse pagar 55 pau um saco de arroz. Hã? Você não precisa de 2 sacos. O pobre precisa de um saco muito caro. Pois é, ninguém devia pagar 55 pau no saco de arroz. Nós devíamos pagar 8, 9, 10. E se você for esperto, você vai estar comendo arroz bem barato, no pico do preço do arroz. Arroz, para quem não sabe, é um grão. Farinha é um grão. Você sabe que eu tava mexendo em umas coisas essa semana e eu achei garrafa de 2009? Sim, nós temos garrafas muito velhas lá. Vamos abrir uma para mostrar para eles? A gente já mostrou no passado uma de 4 anos. A gente pode abrir uma, mas vai abrir a mais antigona de todas as relíquias, assim? A gente não pode abrir uma, tipo, de quando a gente começou o canal? Que eu tenho garrafas de antes do canal começar, tá? Só para vocês saberem. Não, vamos abrir uma antiga. Vamos abrir uma antigona qualquer dia desses, para vocês verem. Eu acho que tem umas pequenas ainda. Tem. Vou abrir uma garrafa, tipo, uns 10 anos de arroz e vou fazer ao vivo, assim, para vocês verem. Faço durante uma live, tá? Pois é. A gente tem que parar para pensar que pode acontecer, o impossível pode acontecer. Pode sim ter uma guerra nuclear. E cara, o russo, ele avisa e faz. Ele não puxa uma arma e não atira, só para você saber. Ele promete e faz. Aquele cara lá, se tem uma coisa que você pode acreditar nele, é que se ele ameaçou, ele vai fazer. Ele não blefa. Então, olha, se algum país se envolver, vai ter retaliação. E vai ter retaliação, porque se ele não retaliar, ele perde totalmente a moral no país dele todo. Então, ele vai fazer. E ele não está nem aí para o que está acontecendo fora do país dele. Não está. Não está. Eles foram, cutucaram uma vez, cutucaram duas, ele meteu um monte de tropa lá e falou, cara, fica na sua. Não vem arrumar treta aqui no meu muro. Pois eles foram, e o que aconteceu? Aí, estão bombardeando tudo lá hoje. É a mesma coisa que eu falar para você. Ah, amigo, por favor, não pula meu muro. Não pula meu muro, porque se você pular meu muro, eu vou atirar em você. Eu vou atirar mesmo em você se você pular meu muro. Ah, mas eu não estou fazendo nada, eu estou só pulando o muro, ó, eu estou encostado aqui, ó. Ó, eu vou subir. No terceiro eu vou subir, a bala canta. É assim que funciona. Eu vou entender que se você me fizer uma ameaça, ela é real.
E você tem que entender que se eu te fizer uma ameaça, ela é real também. Agora, você faz uma ameaça de mentirinha e eu reajo de verdade, não é culpa de ninguém, é culpa de quem fez a primeira ameaça. E, por acaso, é isso aí que está acontecendo agora. Ah, mas eles são vilões. Não são. Não são. Eles são interesseiros. Eles são potências imperialistas, grandes, fortes. Eles fazem porque eles podem. Porque eles podem. Eles têm armas grandes, eles têm armas nucleares, eles têm estratégia, eles têm líderes fortes. E é por isso que eles fazem isso. Simples. Sabe por que os Estados Unidos invadiu o Iraque, Afeganistão e o caramba, quatro? Oh, eles foram buscar terrorista. O cacete, o terrorista já morreu não sei quantos anos. Agora eles vão lutar contra o Talibã pela liberdade. Do... Ah, puta que pariu, foi por petróleo, meu chapa. Foi por petróleo, todo mundo sabe. Nunca houve arma química na mão de Saddam, nunca houve porcaria nenhuma dessa que eles estão falando. E a guerra comeu. E eles invadiram também. É lógico que na Ucrânia são um monte de loiros de olho azul, então todo mundo fica comovido. E os árabes também. Os árabes é feio, os árabes podem morrer, né? Ah, mas os árabes lutaram contra eles. Os ucranianos também estão lutando contra os russos. E aí? É assim, cara. O mundo é assim. Quer saber? Eu não estou dizendo se tem razão ou se não tem razão, ok? Não quero entrar nesse mérito. Mas países fortes vão invadir países fracos. É assim que funciona. A obrigação é do país lá se defender. É isso, é assim que vai. E eu devia me preparar hoje para uma invasão de russo, de americano, de chinês. Nós, brasileiros, devíamos estar preparados também. Porque logo, logo, eles estão entrando aqui para pegar a Amazônia, meu chapa. Ah, mas isso nunca vai acontecer. Vai. Pergunta para o Macron se ele não vem. Pergunta para o Macron se ele não entra aqui para tomar a Amazônia da gente. E aí você vai ver tudo isso que você lê aí acontecendo aqui no nosso país. Tá? O que teu coração diz? O que teu coração diz? Que é possível ou que não é possível? Conta para mim aí. Eu sou o único, realmente, que está indo lá comprar arame farpado, que está indo guardar galão de gasolina. Só eu estou fazendo isso? É, sou só eu. Duvido, duvido. Se você chegar para mim e falar, eu não confio nem nos políticos do Brasil, você acha que eu vou confiar em Putin, em Biden, em Xi Jinping, não sei das quantas? Eu estou nem aí, meu chapa. Eu estou me preparando só para os efeitos colaterais de toda essa merda que esses mega impérios vão construir no mundo. Depois da pandemia, eu não duvido mais de nada. Quer dizer, eu já não duvidava antes, né? Naquela época, sim, eu era um pastor do Apocalipse. Agora, eu sou só o cara que conta o que está acontecendo. Olha lá, petróleo a $118, e assim vai, cara. E assim vai, eu não faço ideia de quanto vai chegar isso daí. Ah, é verdade, a Márcia está colocando aqui que os sírios fugiram durante a Europa toda, e a maioria foi tratada como lixo. Tá? Vários países que tiveram guerra lá foram tratados como lixo. Lixo. Todos eram, parecia que estava chegando um bando de terrorista na porta. Agora, tá lindo, né? Aquele bando de loiros chegando no seu país, todo mundo abrindo as portas, dando casa até 5 estrelas para os caras, vocês viram? Pois é, por que não fizeram isso com os sírios? Ah, sírios pode matar, né? Olha só, eu tenho um plano. Na verdade, eu tenho um plano bom na minha cabeça. Posso falar, Raposo? Aquele que a gente estava falando do Nordeste? Eu tenho um plano bom na minha cabeça. Você já contou? Já contei todo ele? Eu vou contar meio por cima, sem contar detalhes, tá? Eu tenho um plano. Daqui a alguns anos eu vou me aposentar. E quando eu me aposentar, significa que eu não vou precisar mais trabalhar, porque o governo vai me pagar. Né? Ele vai me dar ali a justa parte por todos os anos que eu investi na Previdência. Deveria, né? Mas tudo bem. Eu vou me mudar daqui. Eu vou me mudar para o Nordeste. Tá? Eu não posso dizer para você aonde eu vou exatamente no Nordeste. Sabe aquela... Agradece o Leandro, vai. Leandro, obrigado. Piada. Raoni também, obrigado. Tem uma barriguinha assim no Nordeste, não tem? Você já viu uma barriguinha assim no Nordeste que tem? É, aquela partezinha aqui. Eu vou morar aqui, ó. Aqui, no litoral. Eu vou comprar uma casinha, vou plantar umas comidas e vou comprar um barco, tá? A primeira merda que acontecer, eu, a Raposa e os meninos partimos direto para a África. Você já viu alguma treta na África, Raposa? Não, tem. Tem países lá que são ferrados de guerra. Mas
3 dos 10 países mais pacíficos do mundo estão na África. E detalhe, os caras curtem brasileiros lá. E alguns países até falam português. Eu vou partir do Nordeste, o bicho pegar aqui, para a África. Se o bicho pegar na África, para o Brasil. E assim vai. Eu acho que são os 2 melhores lugares do mundo para você sobreviver. Ou no Nordeste brasileiro, ou na África. Bem na costa ali mesmo. Tem uns lugares insanos lá. Tá? Não posso falar o nome do país, senão vocês vão querer me seguir para lá. E eu não quero encontrar com vocês lá. Eu quero curtir minha velhice quietinho, sem ninguém me conhecer. Você, né? No céu eu vou receber minha aposentadoria. Eu acho que eu também. Pois é. Não tenho medo de tsunami. Compra um barcão bacana, assim, um catamarã legal, tipo aqueles do What World lá, do vídeo do fim do mundo. Eu e a Raposa vamos velejando daqui até lá. Não é muito longe, não. Se você olhar ali, da barriga do Brasil até a África, ali tem um ponto que é pertinho. É bem ali que eu vou. Bem ali que eu vou. Mas eu tô falando a ponto de ter que fugir do Brasil, igual os caras estão fugindo lá na Ucrânia, né? Tem uns lugares na África que são insanamente legais, cara. Vocês não têm noção. É para lá que eu vou. Não, eu não sou cearense, infelizmente, cara. Eu moro em São Paulo, estou no interior de São Paulo. Não, tem um monte de lugar legal lá. Mas isso daí é só se um dia eu puder comprar um catamarã. Enquanto eu não puder comprar um catamarã morando no Nordeste, só gente rica morando no Nordeste, cara. Essa é a visão que o paulista tem, só para você saber, tá? Só tem gente rica naquelas praias. Eu fui para lá umas 3 ou 4 vezes e só tinha gente rica naquele lugar. Só gente rica. Difícil achar pobre lá na parte do litoral, pelo amor de Deus. Olha lá, o justiceiro da internet, sou do Nordeste. Faz uma doação aí, Playboy. Tô brincando. A gente fica com a cabeça mesmo assim, né, Maria José? A gente não lembra as datas direito, então precisa do pessoal para pesquisar para a gente. Raposa, venha vender um curso aqui agora. Vender curso? Você estava... Vem aqui vender o curso, por favor. Curso? Curso, livro. A gente tem que fazer esse pessoal comprar o livro de alimentos. Mas todo mundo já sabe do curso. Vou contar uma coisa para você. O pessoal só não sabe que o curso está acabando e vai acabar. Vai rolar uma parada aqui em retaliação, estratégia da Amo. Nossa, tô baixinha, tô pequenininha. Não, você não tá pequenininha. Você tá com a camisa suja e tá tentando se esconder. É isso que eu ia falar. Tipo isso. Você... É preta, não aparece. Não faz isso, não. Pode contar. O quê? Gente, eu tava no alto da laje jogando esterco lá para baixo. E a raposa tava com a irrigação ligada, tentando salvar umas salsinhas. Aí eu atingi ela e ela não trocou a camiseta ainda. Olha lá. Não deu tempo, gente. Ou você para pra tomar banho, ou você consegue fazendo, porque depois tem mais pra fazer. Então a gente segue fazendo. Milho demais hoje, hein? Ele só trocou de camiseta, tá? Eu Não só vou tô- contar tô pra nem ninguém. Peraí, Coisa deixa eu assim. mostrar. Ó a situação da mão. Olha a cor da mão. Tá vendo? As unhas. Preta. Hoje já foi terra, já foi tinta, já foi tudo. Enfim. Ai, peraí. Tem um superchat aqui. Calma aí. Edvan, obrigada. Você já chegou ganhando dinheiro? Assiste depois. É uma ajuda pro pernil, ó. Valeu. Nossa, eu tava assistindo Eu tava assistindo uma live outro dia dos caipira. Você acredita que o caipira milionário ganhou doação de tipo R$500, R$200, numa live de caipira para fazer música lá? Oxe, ó, coisa cara boa. Puta de um palácio ganhando dinheiro. A gente acha que não ganha dinheiro, porque a gente é pobre. Pobre não ganha dinheiro nunca. É que a gente vê assim, ó. Ninguém vê o que tá acontecendo aqui. Depois eu vou falar o que eu ganhei. Nos pretos. Ó, para quem quer, vou dar umas dicas aqui. Quer dizer, na verdade não são dicas, eu vou fazer relatório dessa semana para vocês. Saiu, para quem não está acompanhando, a série Protocolo 550, onde a gente está fazendo uma série de preparação, ensinando vocês a se preparar do zero para 550 dias de preparação, ou seja, 1 ano e meio. Tem uma playlist aqui, se você entrar lá na playlist, você vai ver armazenamento de alimentos, protocolo 550, onde todos os vídeos ficam lá. Então, você vai na sequência, vai do primeiro, onde a gente ensina como você vai calcular o seu estoque de alimentos para você não ter prejuízo, para você não perder dinheiro e tudo mais.
E aí você vai aprender a calcular direitinho. Não, você não vai guardar aquele... essa semana alguém perguntou assim, 100 quilos de alimento dá para quanto? Não sei, você tem que calcular por refeição, porque aí você faz a coisa certinha e muito mais simples e economiza. Então vai lá que está explicado de A a Z. O segundo foi a gente ensinando como você escolher alimentos no mercado, porque tem umas pegadinhas e tem muito alimento vindo com bichinho. Então, se você não se atentar e botar isso na sua preparação, quando você for abrir suas garrafas, você vai perder. Depois, saiu ontem falando de comida de guerra. São as comidas de emergência. E semana que vem deve sair outro, que é onde a gente começa a entrar nos grãos, ok? Não, semana que vem, cesta básica. Cesta básica, ó, como armazenar a cesta básica. No vídeo de ontem, tem vários links vários vídeos que foram citados. Armazenamento de água. Corrige. Nós vamos poder comprar só quinta-feira. Sim, então vai ser só na outra semana, daqui 10 dias. O próximo protocolo 550. No vídeo de ontem, eu coloquei vários links de referência. Tá lá no nosso site. Então, tem todos os vídeos que o Batata foi falando, citando ao longo do vídeo de ontem, tá tudo lá listado para vocês, só clicar e vocês já caem no material correto, tá? Sobre armazenamento de água, purificação, o pessoal pediu, o vídeo estava invertido, pediu as marcas dos produtos que foi listando, eu coloquei todas as marcas lá para vocês também, ok? Para quem não conhece, a gente tem algumas publicações que foram lançadas lá em 2015, 2018, que é o Como Sobreviver a Crises e Ameaças. Temos o livro de alimentos, que é focado em armazenamento de alimentos, hacks de cozinha sem energia. Enfim, tem tudo sobre armazenamento nesse livro, os links estão aqui na descrição. A gente tem o curso, o Guia Off-Grid, que é para quem quer viver uma vida mais fora do sistema. Não importa se você quer ou não sair da cidade, se você vai ficar no grande centro, quer ficar nos grandes centros, ele serve para você também. A gente tem uma parte ensinando se você vai mudar, como você vai fazer a escolha desse local, do terreno, da casa, enfim. Mas ele não é só focado nisso, tá? O Guia Off-Grid, ele é focado para quem quer viver uma vida mais livre do sistema, não importa aonde você tá. O link também tá aqui na descrição. Tem mais que a gente sei? É isso. É isso, é tudo isso. Faca de Sobrevivalist, no Fábio. Novo lote do Survivalist Plus, isso, lá no site do Fábio, facasmilitares.com.br. E é isso. E antes que me perguntem, não tem cupom, porque o preço dela é de lançamento de 2 anos atrás. Aliás, toda a linha Survivalist tem o mesmo preço desde o lançamento, tá? E coisa essa que a gente vai ter que rever muito em breve, né? Porque o ferro foi lá nas alturas. O que mais? Para as meninas que estão aí se sentindo perdidas, vi muita gente falando, minha família não me acha louca e tudo mais. A gente tem um grupo de meninas fechado lá no Telegram, só para meninas, onde a gente troca um monte de ideia, fala de tudo e mais um pouco, se diverte. E quem quiser fazer parte, me manda um e-mail, me chama no... Esqueci o nome daquele negócio, Instagram, que eu passo o link para vocês. Certo? Fui pra semana. Vai embora, que eu tô suja. Vou sair assim, ó. Tá todo mundo reclamando. Pode sair, a camisa tá suja, a minha também tá. É assim mesmo. Vai fazer o quê? Só não suja a mão quem não trabalha, neném. Né? E a gente tá metendo a mão na terra mesmo, ó como tá. Ó. Eu tô até assim com a mãozinha assim hoje, mas ó, tá tudo sujo, cheio de calo. É isso aí. Saída dos americanos no Afeganistão. Tem gente que tá vendo o vídeo começando lá atrás agora. Mas rolou. Teve várias invasões de países aí que a gente acaba deixando passar, não impressiona tanto, não é? Mas está acontecendo, meu chapa. O impossível acontece, já foi comprovado, ok? E sim, a melhor coisa que você tem para fazer agora é melhorar o máximo possível a sua casa. Melhora a sua casa do jeito que der. Melhora a segurança, melhora o cultivo, tenta se tornar um pouco mais autossuficiente, tenta armazenar um pouco de comida, nem que seja para salvar dinheiro, tá? Pode ser que não falte, pode ser que alguém vá lá e tenha uma solução milagrosa para os fertilizantes amanhã. Ainda assim, o preço vai subir, porque faz parte, os commodities em época de guerra sobem para caramba. Esse povo todo tem que comer. E se não for
a Rússia ou a China comprando semente, agora vai ter um monte de países fazendo reservas de emergência. A Europa inteira agora está alucinada atrás de comida para abastecer os bunkers e os abrigos deles, ok? Luiz Felipe, ele deu um PIG. O que é um PIG, Raposa? Sei não. Tem um PIG de 50 mil ali. Que moeda que é essa? Pelo amor de Deus, que eu vou me aposentar já com 50 mil. 50 mil resolve, tipo, todos os meus problemas. Todos. Eu nem preciso fazer mais nenhuma rifa para fazer a cozinha do Forte. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Cada moedinha. Já pensou se cada inscrito do canal me desse uma... Você já pensou se... Tô rico. Você já pensou se cada inscrito do canal me desse uma moedinha? Um realzinho. Só R$1. Só R$1. Pronto, eu já resolvia todos os problemas e essa obra que saía em um mês. Mas, infelizmente, não rola, né? Eu não posso falar para qual... Obrigado, que está me convidando para ir para Maceió. Eu não posso falar para qual estado que eu vou, ok? Aí já é secreto para caramba, que são meus planos futuros. E a gente não revela esse tipo de coisa, tá? Só estou avisando para você que eu vou ter um barco para chegar, capaz de chegar até a África. E é lá que eu quero ir. Olha, moeda do Paraguai, que legal. Guarani Paraguai. Muito legal mesmo. Obrigado, viu? Foi uma que eu nunca tinha recebido aqui no canal. Valeu. A gente tem agora de se focar. E de se focar e de sair fazendo tudo que a gente puder. Se você tiver condições, cara, armazene. Armazena água em garrafa PET. Tem vídeo aí no Gui ensinando você como fazer. CTTEL, 1977. Salve Batata, uma ajuda para o pernil. Muito obrigado. Quem sabe a gente não produz um pernilzão desse no sorteio para você no final do ano, hein? Vamos ver o que dá para fazer aí. Eu tenho planos. Eu estou com um plano de uma série que vai mudar de vez a concepção de todos vocês sobre autossuficiência. Mas eu simplesmente não posso falar sobre ela agora. E eu preciso demais que essa cozinha fique pronta para a gente poder botar esse negócio para funcionar. Ela já está acontecendo, eu já estou fazendo algumas coisas, tá? E eu, infelizmente, não posso contar para vocês ainda, mas a gente vai fazer uma série que vai ser insana, uma série que realmente vai ajudar e motivar muita gente a também começar a se virar dentro de casa. O que, Raposa? Qual? Eu não vi. Da Daniela Martinelli. Daniela Martinelli. Fernando, Felipe, Luiz Felipe, o Theo. Eu não estou achando. Raposa, socorro. Lê para mim aí. Ela. Não tem pergunta, só agradece. Ah, Daniela Martinelli, obrigado. Só agradece. Tá bom, obrigado. Eu não vi, para mim não aparece tudo que vocês escrevem e muita gente coloca numa letrinha desse tamanho assim, escreve em caixa alta, ok? Antônia Silva, álcool não estraga? Não, o álcool estraga. Se você deixar destampado, se você não armazenar direito, ok? O que você tem que fazer é colocar ele na embalagem própria, que são galões próprios, não são caros, são baratos, você compra galão de 5, 10, 20, 40 e agora tem até uns de 80 rolando por aí. Você tem que ver o limite de armazenamento que você pode fazer, está na prefeitura da sua cidade, não sei onde você mora, tá? Existe um negócio chamado Plano Diretor Municipal e lá geralmente tem as quantidades de combustíveis que você pode armazenar. Em cidade do interior é mais fácil, porque quase todo sítio aqui tem diesel, gasolina e etanol, mas os bombeiros e outras normas de segurança controlam isso daí. Ednara Sabrina, comprei luzes solares graças a vocês. É uma mão na roda, né? Caramba! É muito boa essas luzes solares. Obrigado. Olha só. E você tem que ver lá qual que é o limite que você pode armazenar, tá? Local seco, local que não aconteça um acidente, você não pode pôr do lado do fogão, do lado de coisa quente, você vai ter que achar um lugar isolado para guardar, mas o etanol você pode armazenar tranquilamente, que ele vai ficar ali operando, basta que em um ano você abra a tampa dele, dê uma chacoalhada boa, feche de novo e vai embora, ok? E se você tiver, e se não houver nenhuma pendência em termos de escassez ou coisa do tipo, se daqui uns 7, 8 meses você vê que dá para comprar de novo, você vai lá e mete esse etanol todo no carro e vai renovando sempre. Se você manter um estoque ali, vai ser bem difícil você passar um aperto,
Pode falar. Eu vou colocar, a gente tem o vídeo de ensinando como armazenar combustível e no site tem um complemento de todas as regras que tem que seguir. Exatamente. Vou colocar o link aqui no chat. A Raposa colocou aí. Nós já temos vídeo no canal falando sobre armazenamento e a Raposa está colocando as regras básicas de armazenamento de combustíveis lá no site para vocês também, tá? Ah, detalhe, isso tudo é de graça. Você vai lá, pega, acessa. Só os cursos, o curso e as publicações que tem um valor simbólico ali, é menor que uma cerveja, ok? É baratinho. Não dá uma pizza o que você gasta com isso, tá? Então, vai lá e dá uma olhada, que é bem interessante. Lá tem tudo, aí você pode fazer a sua preparação passo a passo. Mauro Cunha, valeu, Batata, mantenho o meu GMD nas preparações, isso é importante, cara, isso é importante. Deixa que a gente mostra, a gente escancara, a gente mostra tudo isso para que você possa ficar em off, ficar quietinho e fazer suas preparações aí, ok? 8 pau a gasolina na Bahia. Ai, me fala que é lugar de rico. O Brasil tem uma missão no mundo, a Cristina está falando, poderá ter que acolher muitas pessoas de outras nações. Eu espero que não precise, né? Eu espero que cada um tenha a sua nação e que elas funcionem bem, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Então, na live passada a gente já falou sobre isso, vocês estão falando sobre o ataque hacker do Itaú. É o seguinte, a primeira coisa que aconteceu, quando todo mundo soube que a Rússia ia invadir a Ucrânia, foi quando rolou uma mega cyberguerra, uma mega guerra eletrônica. Então, assim, em pouquíssimo tempo, todas as transmissões de rádio amador, de TV, de rádio e de internet foram nocauteadas na Ucrânia, tá? As poucas comunicações que existiram foram aquelas de telefone de fio, que ainda tinha alguns lá. Eles só não conseguiram detonar os telefones de fio. A guerra eletrônica e a cyberguerra arrebentaram toda a comunicação deles. E só depois veio o ataque físico, bomba, míssil e tudo mais. Ok? É a primeira coisa que acontece. E já no meio dos primeiros dias de guerra, várias organizações de hackers pelo mundo falaram que iam começar a atacar a Rússia. E ia atacar generalizadamente. Ó, enrolei a língua agora. E por conta desse ataque generalizado, vai sobrar para todo mundo. Ou seja, a internet é uma coisa só, não dá para ficar tão centralizado. Então, a gente deixou bem claro que os cyberataques vão acontecer, vão atacar a Rússia vai responder, e não é difícil um russo mandar um míssil no satélite de internet ou explodir uns cabos submarinos. Se eles realmente forem começar uma guerra de grandes proporções, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é tentar desligar a internet do mundo. Pode ter certeza. E se tem gente que consegue, é o russo. Talvez cause mais morte do que 10 bombas nucleares. Generalizadamente. Muito obrigado, Natanael Rocha. Valeu. Batata real vai desvalorizar, Venezuela, produtos baratos, comida cara. E que tipo de produto barato? A gente estava numa onda danada de produto barato, que a gente estava comprando lanterna aí por alguns dólares. Olha o preço que está hoje. Olha o preço que está os alicates, olha o preço que está o material importado, olha o preço que está o frete no mundo. Não tem mais barato, não vai rolar mais barato. A gente vai voltar a alguns anos no passado, onde, sei lá, aquelas coisinhas do Paraguai custavam uma fortuna. Lembra nos camelô que a gente chegava a pagar caro pra caramba para poder ter uma coisinha diferente? Talvez a gente volte para essa época, meu chapa. Isso é economia de guerra. Todos os países vão fazer. E se o Brasil não fizer também, a gente vai se ferrar. A nível de governante, eu estou falando. Laine Ribeiro, Batata vai para Fortaleza. Nordeste, eu não falei onde. Batata, estou começando a armazenar comida agora. Dá tempo? Sim, dá tempo. Você está atrasado, mas você não está perdido. Ainda dá tempo, ok? Sempre alerta, chefe Isaac.
Se é verdade que eles têm tecnologias que a gente nem sonha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Os russos têm o torpedo do apocalipse, um torpedo nuclear, que nada o mar inteirinho e vai explodir alguém lá na Casa do Chapéu. Só para você ter uma ideia. Daí você tem um ponto da onde a gente está se metendo, do nível de destruição que esses caras podem causar. Sobre ensinar a matar e limpar bichos para consumo, ensinar crianças a matar e limpar bichos para consumo, depende. Depende da criança, da sensibilidade dela. Você não pode tirar uma criança que estava assistindo Peppa Pig e jogar ela no universo do porco morto, de uma hora para outra, no meu ponto de vista. Aí você vai traumatizar mesmo. Se a criança já sabe de onde vem a carne que ela come e tudo mais, ela vai simplesmente assistir o processo algumas vezes e não ser obrigada a fazer esse processo logo de cara. Isso não é uma forma boa de treinamento de crianças. Crianças aprendem primeiro pelo exemplo. Usa sempre o escotismo como referência. Tá? Quando eu era escoteiro, eu matei galinha para poder almoçar. Só que até a gente chegar ao nível de matar uma galinha para almoçar, a gente já tinha visto várias galinhas sendo depenadas em casa, na casa de parentes e até no grupo escoteiro por outras patrulhas. A vantagem é que a gente começa lobinho e a gente vê o que a tropa sênior está fazendo, que são os mais velhos. E você fala, um dia eu vou ter que fazer. Não diretamente agora. Eu não estou dizendo que o mundo está Nutella, a questão não é essa. É que já não é mais uma coisa que é comum de se acontecer na casa das pessoas. Então, sim, você tem que ir na manhã, você tem que explicar primeiro, mostrar primeiro, fazer algumas vezes você, e depois ver se a criança vai se adaptar, e aí ela segue fazendo, ok? Batata que não pode faltar na mochila do sobrevivente: filtro de água, silver tape, lanterna, uma survivalist. Survivalist é faca de sobrevivencialista de verdade, tá? Que mais? Uma lona, uma corda e mais algumas outras coisas. Nós temos vídeos aí falando de bug out bag também. Nossa, tem uma lista que eu coloquei a semana passada na comunidade. E arma também. Com todos Pelo menos um tipo de arma, ok? Com todos os vídeos de Belbel. O exemplo arrasta. É exatamente isso que eu estou falando. O exemplo arrasta. Boa parte das crianças aprende a cozinhar porque vê a mãe e o pai cozinhando. É só você pensar no processo de aprendizado do uso de faca, por exemplo, tá? Seu filho, ele vai aprender, conforme ele vai tendo mais habilidades, ele vai aprendendo a usar facas, facas de verdade, facas bem afiadas, como as facas de caça e de sobrevivência, por exemplo. Ele vai aprender na cozinha, com o pai e a mãe lá, cozinhando, ajudando a descascar coisinhas, até que um dia ele vai ter habilidade para começar a entalhar coisas, fazer toy stick, fazer acampamento. A melhor forma de você descer a marretada nos políticos esse ano é no voto. Tentar, pelo menos, né? Senão, não muda nada. Apesar que eu acho que se o próprio Jesus Cristo em pessoa se candidatasse a deputado e ganhasse, ele ia levar com o coeficiente eleitoral mais 50 pastor picareta com ele, e no final das contas, Jesus Cristo não ia conseguir fazer nada lá no Congresso. A voz dele não ia valer nada lá, porque ele ia ser o único cara bom no meio do mundo sem vergonha. Então, não dá para ter muita fé na tal democracia no Brasil ou na República, entendeu? Por isso que eu acho que é meio que zoado a gente ficar falando sobre isso. Mas eu me vejo na obrigação de explicar para os meus filhos que papai não vai votar num ladrão condenado que saiu da cadeia ontem para governar o país de novo. Né? Cyberpandemia não é uma cyberpandemia. A gente já está vivendo uma cyberguerra, esses ataques, já faz uns 6 a 7 meses, ok? A pandemia só fez esse negócio centralizar mais. Não se esqueça que há pouco tempo atrás nós tivemos o site do Ministério da Saúde sequestrado e outros grandes sites ao redor do mundo. Então, não é um negócio que começou ontem, tá? Só vai ficar pior.
Etanol serve para muitas coisas. Etanol serve para limpeza, ele serve para cozinhar na espiriteira. Uma das melhores formas de você guardar muitas refeições, muito combustível para refeições, é no etanol, se você tiver uma espiriteira boa, ok? E também toca o motor do carro. Carro esse que, se você tem um carro em casa, você tem um gerador de emergência, você sabe disso, né? Então, serve para muitas coisas. Ter ali, pelo menos para fazer girar o motor do carro, para ligar a sua bateria, já é uma grande coisa. Etanol pode ser produzido em casa, dá um trabalho, tá? Eu fiz o curso e dá trabalho, ok? Mas dá para fazer. Tipo, no final de semana aí você pode produzir alguns litros. Por exemplo, você pegar um alambique de 80 litros, em cada alambicada, você vai tirar aí uns 12, 13 litros de etanol. Tá? Então, eu estou falando de 6 horas de trabalho para fazer em casa num alambique. Tem mini usinas de etanol hoje que você faz com quase tudo, mas elas são absurdamente caras. É muito mesmo. Pesquisa aí na internet para você ver. Estou falando de 20, 30 mil reais. É umas usinas quadradonas assim que eles vendem. Algumas são até solares. Eu fiquei sabendo que tem uma recompensa pelo Putin, né? É, pois é. Agora vai, as cabeças têm preço nessas épocas, cara. Você já colocou like aí? Tem 2.000 pessoas assistindo e 2.000 likes. Tá certo. Olha lá. O número de likes está igual, Raposo. Não tem nem argumento para pedir hoje. Porque se você não der like, a gente some. Batata, como armazenar comida no clima quente do Nordeste sem um root cellar? Um abraço. Você vai armazenar. É um problema. É um problema. Eu preciso lapidar um pouco isso melhor na hora que a gente fala principalmente sobre armazenamento de alimentos. Entenda, eu estou em São Paulo. Em todos os aspectos, a dieta paulista é diferente da dieta do Nordeste, por exemplo. Aí no Nordeste, você vai se focar em coisas que a gente aqui não tem, ok? O Nordeste tem um dos melhores cardápios de preparação do Brasil, sem choro, sem sombra de dúvida. Praticamente todas as comidas típicas e mais comuns do Nordeste são amplamente utilizadas para armazenamento de longo prazo, tá? É muito difícil achar uma coisa que não seja de longo prazo. Vocês têm, enquanto aqui no Sudeste nós temos óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol e óleo de soja, tudo em prateleira dos mercados, em todas as feiras que vocês vão, vocês acham 3 ou 4 tipos de óleo diferente, tá? 90% dos paulistas, não os dos descendentes de nordestino, não sabem o que é manteiga de garrafa, por exemplo, ou como usar o óleo de dendê. Então, só para você ter uma ideia, o nível de produtos de preparação no Nordeste é gigantesco. No Nordeste, vocês fazem amplo uso de peixe seco, camarão seco e uma infinidade de peixe seco que aqui não rola. Tá? O peixe que a gente tem aqui é peixe de rio, pescado muitas vezes pelos tio, né? Que nem eu, que vou lá no pesqueiro e volto com os peixes e dá para a família, e pessoal que pesca no mar, pesca normal de mar. Tá? E para o sul vai seguir mais ou menos essa linha também. Então, vocês têm um cardápio incrível, que fica muito difícil para mim, como sobrevivencialista, avaliar para vocês aí, ok? Mas um pouquinho de estudo aí, principalmente de comidas típicas de locais, vocês vão fazer preparações incríveis para vocês no Nordeste, mesmo com o calor, ok? Mesmo com o calor. Então, o cardápio nordestino ele é adaptado para o clima nordestino, tá? E a gente muitas vezes não tem como falar isso para você, acaba falando do básico básico mesmo, e parece que não existe outra coisa, mas existe, tá? Eu posso te dar uma lista de... Eu fiz um pouco tempo atrás uma lista de árvores frutíferas. A maioria delas não funciona no Nordeste. Em compensação, vocês têm muitas árvores no Nordeste que não vão operar no Sudeste. Então, a tua terra está adaptada para aquilo que você precisa armazenar. Você não precisa tentar fazer outra coisa que você vê no canal no YouTube. Não, você tem que fazer um estudo mais localizado da tua região, tá? E o mesmo vale para o pessoal que está numa área mais fria do Brasil. Tem um negócio que o pessoal lá consome muito, que é um tal de flocão, que a gente nunca viu aqui.
Aí fui descobrir o que era esses dias, porque o pessoal começou a mandar foto pra gente ver, porque a gente achava que era, numa discussão lá no grupo, a gente achava que era farinha de milho. Sim. E não é a nossa farinha. É um bijuzão, né? Aqui, é diferente. Você tem frutas secas pra caramba, peixe seco pra caramba. A carne seca do Nordeste é diferente da carne seca de São Paulo e da carne seca do Sul, ok? Os bife serenado que vocês fazem aí são incríveis. Em uma noite vocês conseguem curar um bife inteiro e fazer ele ficar perfeito para armazenamento. Sendo que aqui a gente demora muitos dias para conseguir esse mesmo efeito, tá? Em alguns lugares do Brasil, estou falando. Então, meu chapa, usar e abusar dos recursos que vocês têm aí, ok? Eu vou dar uma ideia para quem quiser. Eu não sei como que tá lá hoje. Putz, eu não sei se eu devo falar isso, eu vou falar. Antigamente, eu não sei se está funcionando, como está isso, mas na onde eu morava, lá em Osasco e outros lugares mais centrais, a gente tinha muita casa do norte e nordeste. E na minha época, tinha o Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, ainda tem? Pessoal de São Paulo, que tem bastante gente aqui, né? Parece que tem um em cada lugar do Brasil e tal, mas isso eu não posso atestar. Eu sei que em São Paulo existia isso daí, tá? Entra aí, me coloca aí se ainda existe aí, se vocês conhecem. Tem, olha lá. Se você for... E ainda tem as barraquinhas lá que vendem produtos, comidas. Ainda tem isso daí lá? Coloque aí para mim, por favor, para eu não falar besteira. No Rio tem, em São Paulo tem. Tem as barracas. Então, você vai lá no centro, pega um final de semana. Antigamente funcionava. Eu ia de final de semana, né? Porque eu trabalhava. Mas dá uma passada lá, vocês vão pirar na quantidade de preparação que tem naquele lugar. Você parece que você está no paraíso das preparações. Quando eu chegava lá, só manteiga de garrafa de não sei quantas marcas diferentes, penduradas por um barbante, assim, ó, tipo feira mesmo, tá? E as manteigas de garrafa estavam todas lá. Você tinha os camarões secos, os peixes secos, aquelas manjubinhas secas que são maravilhosas pra caramba e que na época lá custava barato pra caramba e que hoje deve estar uma fortuna. Você tinha muito paio e linguiça, tipo cabo de reio. Não tinha um cabo de reio lá que vocês faziam? E que tinha bastante lá, inclusive tinha uma banca lá que tinha um lanche de cabo de reio, aquelas linguiças todas já secas, defumadas nos gomão grande. Você tinha frutas secas da região, tinha até barraca de fruta mais tradicional ali. Parece que você está no paraíso das preparações, cara. Então, assim, animal pra caramba. O Nordeste é animal pra caramba em termos de comida de armazenamento, assim. Em Osasco tem um monte. Em Osasco eu sei que tem, tá? Bem no centro de Osasco ali tem algumas e, putz, tem uma loja lá que é absurdo. Lá vende até comida pronta lá dentro da loja e tal. Mas que eu conheci mais é o Centro de Tradições Nordestinas que tinha quando eu morava aí. É isso aí. Vai dar uma olhada. Compensa você ir olhar. Você vai achar muita coisa de preparação lá, ok? Paçoca, farinha de tudo quanto é tipo. Existe... A gente estava falando exatamente sobre isso hoje. Existe uma tradição gigantesca. Eu estou com essa live quase pronta para vocês. Eu preciso comprar algumas coisas das comidas tradicionais brasileiras. As comidas tradicionais brasileiras, cara, são muito potentes para preparação, muito potentes, e gringo nenhum sonha com isso. Você não vai ver isso em site gringo, preparação gringa. Eu fiz um vídeo ontem, ou antes de ontem, das comidas especiais, e lá tinha liofilizado, coisas muito raras, assim. Mas tem coisas mega potentes, assim, para você fazer um armazenamento, tipo pé de moleque, paçoca, e outras coisas que são tradicionais, tá? Geleia de mocotó. Não, tem coisas assim que você não acredita, que são muito potentes para preparação mesmo. Buchada de bode Nossa, faz muito tempo que eu não como isso. Carne de sol. A carne de sol, o Elke, é um negócio muito artesanal. Pelo menos era quando eu estava em São Paulo. Não tinha prazo de validade, como tem no mercado, aqueles bife cheio de água que você compra.
você enrola ela e colocava numa prateleira seca. E uma prateleira seca no Nordeste é a coisa mais fácil que tem de você conseguir. E colocava ela lá. Ela dura até ela estragar. É isso. Era um lance muito parecido com conserva no homesteading. Tá? Na conserva no homesteading você faz para sazonalidade. Você não faz para o apocalipse. Tá? Você vai pegar, por exemplo, eu colhi um monte de beterraba, eu e a Raposa. Isso é fato. E nós fizemos 2 potões gigantes de beterraba em conserva. Eu terminei de fazer para não perder as beterrabas. Eu já abri um pote e já comecei a comer. Então eu vou comendo. Quando eu terminar esse pote, eu vou abrir outro. E eu vou comer todas as beterrabas. Provavelmente, quando eu terminar, eu vou estar fazendo a próxima colheita. É esse o princípio. Então, eles pegam um rolo de carne e vão cortando e comendo até ela acabar. Não é para botar ela lá na prateleira e esquecer dela. É para ir usando essa carne ao longo do tempo. Entendeu como funciona? Quanto tempo dura a manteiga de garrafa? A mesma coisa. Manteiga de garrafa é a gordura, é óleo. Tá? Depois de um tempo ela pega um rancinho, mas tem gente que diz que com rancinho é mais gostoso. A manteiga de garrafa é um ranço bom, né? Aquele ranço oleoso. Então, esquentou já era, ficou uma delícia. Chá e outras coisas também. Eu ia falar isso na live do café. Chá é desidratado, folhas desidratadas. Você armazenar isso é maravilhoso. Você não precisa viver só de café. Eu trocaria minha existência na boa por, sei lá, 8 xícaras de café e 4 de chá, em vez de 12 de café. Batata, por favor, nos ensine a criar balestras. Precisamos dominar essa tecnologia. Dá para fazer. Eu coloquei um shape da melhor arma de sobrevivência que você vai ver na sua vida nos últimos anos, depois de modificada, que foi o arco que o Léo está treinando agora, ok? O Léo está treinando com arco infantil, que se você substituir o encordamento dele por borrachas, você vai ter uma mega arma de sobrevivência, porque ele é desse tamanhozinho assim, ó, e é maciço, é de verdade, entendeu? Assiste o vídeo aí. Gente, 1h37, eu vou desligar, porque essa semana foi a semana de arrancar o couro do batata por conta do tamanho dos vídeos. Por exemplo, o vídeo que a gente fez dos alimentos, não dá para fazer um vídeo desse em 3 minutos e meio, como vocês estão pedindo para a gente. Eu não sei fazer esses vídeos curtinhos, onde eu não consigo sequer passar informação nenhuma. Nós estamos vivendo a época das dancinhas e dos tais criadores de conteúdo que não fazem absolutamente nada e que ganham boladas de dinheiro no YouTube. A gente não consegue fazer vídeo assim. Eu não consigo fazer vídeo de 2 horas e meia ensinando você de verdade como plantar batata doce ou como fazer a gestão de árvores. Não dá para a gente fazer no nosso segmento. Então, infelizmente, nossos vídeos vão continuar sendo longos, ok? Desculpa, mas é assim que funciona. Eu, batata, não sei fazer. Tem um botãozinho ali que você pode acelerar. Você pode acelerar o vídeo, aí você vai me ver quase fazendo uma dancinha, assim, com o vídeo correndo. Isso aí. Fica mais fácil para você. Mas, infelizmente, o nosso segmento não dá para a gente fazer o que o YouTube inteiro está fazendo. E é por isso que a gente vive afogado nessa banheira de Nutella, dependendo do seu like, do seu compartilhamento, para a gente continuar aparecendo aqui no YouTube. Ok? Parceiro, espingarda 12, revólver 4 polegadas 357, você acha que é um bom combo? Óbvio que é, né? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Desarmado é um mau combo. Existem hoje, é óbvio, as pistolas vão te dar mais vantagem por ter mais munição. Atirar é muito mais rápido que recarregar, só para você saber. O revólver tem menos bala que uma pistola. Mas ainda assim, o que você não pode estar desprotegido, né, cara? Se você tem a 12, você já está muito, muito bem na fita, vamos colocar assim. Suplementos tipo whey hipercalórico. Eu mostrei no último vídeo, tá? Vai lá e dá uma olhadinha. Batata manda um alô aqui para o Maranhão. Manda, Francisco. Alô, Maranhão. Nossa, eles já estão quase descobrindo para onde eu estou querendo ir. Já mandei. É isso aí, gente. Passa rapidão 2 horas de live, né? Também acho. Eu queria tanto poder ficar aqui com vocês até amanhã cedo, batendo papo. Mas é isso aí. Que bom. Tenho que agradecer demais vocês que me ajudaram hoje, que minha memória estava meio ruim hoje. Sabe, eu não estava lembrando direito as coisas que estavam acontecendo. Você viu, Raposo? Parece que eu melhorei agora. Melhorou?
Melhorei. Olha, eu tô bom agora. Tá bonzinho? Novo. Tá lembrando tudo? Agora eu comecei a lembrar tudo. Oxi. Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe algumas piadas e brincadeiras sem graças. Desculpe se eu falei algumas verdades que simplesmente pesaram para você, mas, meu chapa, é hora de você se preparar. Nunca foi tão necessário você meter a mão na massa e começar a buscar mais sustentabilidade, começar a buscar mais preparações e fazer projetos que rendam para você e para sua família. Mergulhador BM, muito obrigado. R$2, valeu. Essas doações ajudam demais o nosso projeto, bem como a sua assinatura aqui no canal. Se você se tornar membro aí, você ajuda com que todos os nossos projetos se desenvolvam mais e que a gente possa gerar mais conteúdo útil para vocês. Valeu? Mauro Cunha, R$10,90. Obrigado, cara. Valeu. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. A gente se vê sábado de novo, mas eu preferia que você ficasse aí, ativasse suas notificações e visse seus vídeos da semana também, porque você ia entender bem legalzinho o que a gente está fazendo aqui de sábado nas lives, ok? Dá uma conferida nos vídeos do canal. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E se você tiver alguma impressão sobre isso, escreve aí embaixo nos comentários tudo aquilo que teu coração te manda dizer. Você acha no seu coração que você tem que se preparar ou que você tem que ficar, sei lá, esperando para ver as coisas acontecerem, porque afinal de contas tem tanta coisa impossível nesse mundo, né? E não vai acontecer, né, Raposa? Ah, vai sim. Eu sou paranoico, eu acredito em tudo isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Até sábado. Tchau. Cadê minha máscara de gás? Não vai você virar mosquito de novo. Vou virar moscona.